Você pode não saber ainda, mas existe algo dentro de você que não foi criado, nem ensinado. Algo que sempre esteve aí, esperando o momento certo para emergir. Uma memória antiga, tão íntima e silenciosa, que não cabe nas palavras e muito menos nos discursos vazios que o mundo repete. Essa verdade não pode ser aprendida. Ela não pode ser passada por livros nem por fórmulas mágicas. Ela precisa ser sentida. E quando tudo muda. Esse é o despertar que o mundo moderno tenta esconder. Porque uma vez que você desperta, não volta a dormir. E um ser desperto não pode mais ser controlado. Quem lembra quem é não se curva mais para agradar. Quem lembra quem é não se prende mais ao medo. Quem lembra quem é se liberta. Mas por que esconderam isso de você? Porque a sua lembrança é perigosa para quem vive do seu esquecimento. A sua consciência é uma ameaça para os sistemas que lucram com a sua inconsciência. É por isso que os sinais foram sendo apagados, as vozes caladas, os caminhos escondidos. Mas mesmo sob o peso do esquecimento, a memória da alma nunca desapareceu. Ela se camuflou em símbolos, se escondeu em histórias, atravessou séculos nas entrelinhas de mitos e parábolas. Ela está viva. E se você chegou até aqui, é porque ela está se mexendo dentro de você. O que vem a seguir não é um ensinamento comum. É uma travessia. E essa travessia começa agora. Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre si mesmo fosse uma ilusão. Imagine que os rótulos que te deram menos sensível, inseguro, forte, fraco, não definem quem você é, mas o que esperavam que você fosse. Imagine que existe algo por trás disso tudo. Uma centelha original. Um som sem nome. Uma luz que nunca foi apagada. É disso que estamos falando aqui. Não de doutrinas, não de sistemas espirituais que prometem salvação em troca de obediência, mas de algo que já é seu e que só você pode acessar. Os antigos sabiam disso. Por isso protegiam esse conhecimento com tanto zelo. Não por medo de que ele fosse perdido, mas por medo de que fosse usado sem preparo. Eles entendiam. Lembrar-se da alma é renascer menos. Mas para nascer de novo, é preciso aceitar morrer antes. Morrer para os falsos nomes, as falsas histórias, as falsas verdades que repetiram para você até que se tornassem parte da sua identidade. E por que isso é tão importante? Porque ninguém pode te ensinar quem você é. Eles podem te mostrar espelhos, guiar sua atenção para dentro, mas o reconhecimento, a alma não lê manuais. Ela sente, ela vibra, e quando toca a frequência da verdade, ela desperta civilizações antigas, separadas por oceanos, que nunca trocaram uma palavra entre si, chegaram à mesma conclusão. Nós esquecemos quem somos. Não é coincidência que egípcios, hindus, gregos e povos indígenas do outro lado do mundo falavam com palavras diferentes sobre a mesma perda, a desconexão da essência. Thoth, na tradição hermética, falava de uma queda vibracional, a descida da alma à matéria. Não era castigo, era desafio, um convite à lembrança. Na Índia, sábios diziam que a alma não aprende, ela recorda. Na Grécia, os órficos viam o corpo como prisão, mas o espírito como eterno. Na América ancestral, xamãs falavam do grande esquecimento como uma névoa que cobria o coração. E todos apontavam para a mesma direção, o retorno à origem interior. Mas esse retorno não era banalizado, não se ensinava isso para qualquer um. Porque o ego se apropria de tudo, até da espiritualidade. Por isso, os mestres antigos sabiam que só quem estivesse pronto para enfrentar o próprio reflexo poderia atravessar essa jornada. Porque a lembrança real dói. Ela desmonta tudo o que você construiu para se proteger. Ela expõe as mentiras que você contou para si mesmo. Ela arranca suas máscaras uma a uma, até que reste apenas você. E é por isso que poucos escolhem esse caminho. A maioria prefere seguir dormindo, se distraindo com promessas vazias, buscando aprovação em vez de verdade, conforto em vez de liberdade. Mas se você está aqui, talvez uma parte sua esteja cansada de dormir. Talvez sua alma esteja sussurrando, mesmo que baixinho. Tá na hora. E sim, agora é a hora. Nos próximos minutos, você não vai receber uma teoria. Vai viver uma ativação. Vai entrar em contato com uma vibração que está além das palavras. Ela não será dita, ela será sentida. Mas atenção, esse processo exige presença. Se você escutar com a mente distraída, vai perder. Porque a alma não entra pela lógica, ela entra pelo silêncio. E é nesse silêncio que tudo começa. Feche os olhos por um instante. Não espere nada. Não tente sentir nada. Apenas fique. Silêncio nesse espaço, algo já se move. Você talvez não perceba agora. Mas a vibração começou. E a lembrança já está em curso. A primeira verdade que você precisa aceitar é esta. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa.
E essa pequena diferença muda tudo, porque se você não é o pensamento, você não é o medo. Se você não é o medo, você não precisa mais ser refém dele. Se você não precisa ser refém, você é livre. O jogo acaba. Esse é o segredo que esconderam de você. Mas não esconderam em um cofre. Esconderam com barulho mental. Barulho social. Barulho machinal, tanto barulho que você se esqueceu do som mais importante. O som silencioso da sua alma. Mas ele está voltando agora. Você pode senti-lo como uma paz estranha. Uma calma que não vem de fora. Uma presença que ninguém te deu, mas sempre foi sua. É por isso que você não precisa se tornar algo. Você só precisa lembrar o que já é. E quando você lembra, tudo muda. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, escreva nos comentários. A verdade não se aprende, ela desperta. Assim mais pessoas vão sentir esse chamado com você. Você não precisa morrer fisicamente para renascer, mas vai ter que morrer de outro jeito. Morrer para o personagem que você acreditou ser. Morrer para a imagem que construiu, para agradar, sobreviver e se proteger. Essa é a travessia mais temida. Da alma, desperta. Porque ninguém te avisa que o primeiro passo do despertar não é luz. Hiper. É luto. Antes da verdade surgir, tudo que é falso desmorona. Por isso, não romantize o caminho. A jornada da alma não é bonita no começo. Ela é brutal. Ela destrói. E é aí que muita gente volta para trás. Porque percebe que despertar não é só se iluminar. É também encarar as trevas que escondeu por toda uma vida. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. A iluminação começa com a destruição. Destruir o que você pensava que era. Desconstruir o que te deram como identidade. Derrubar tudo que usou como escudo. A opinião dos outros, a aprovação, os títulos, os traumas que você passou a chamar de minha história. Você está pronto para isso? Porque esse é o rito. Mais importante que os antigos preservavam com silêncio. Eles sabiam que a alma não precisa de explicações. Ela precisa de coragem. O verdadeiro despertar exige uma decisão. Você está disposto a deixar o ego morrer, porque ele vai lutar, ele vai gritar, vai tentar te convencer de que sem ele você não sobrevive. Mas ele mente. O ego mente para continuar existindo. Você sente esse medo agora, isso é normal. É o sinal de que o véu está começando a se romper. E aqui começa o rito da morte simbólica. Thoth, o mestre do invisível, falava de um processo silencioso e profundo. Chamava de a travessia. Não era misticismo barato, era prática de transformação real. Ele ensinava que, em silêncio profundo, o iniciado era conduzido a um estado de desconexão com o mundo exterior. Não se tratava de um transe hipnótico qualquer. Era uma suspensão temporária da ilusão. E nessa suspensão, o que restava era só a essência. Sem nome, sem história, sem medo. Ali, o iniciado não recebia ensinamentos. Ele se via por dentro, sem maquiagem emocional, sem máscaras espirituais. E esse é o momento mais difícil, porque você percebe que viveu toda uma vida como um personagem que nem era seu. Você acorda, e quando acorda, tudo aquilo que antes fazia sentido perde o gosto. As distrações que preenchiam o vazio já não bastam. As pessoas que te cercam parecem adormecidas. E o pior, você começa a ver em si mesmo tudo que antes culpava nos outros. É aqui que muitos surtam. Perceber quem você não é doloroso demais, mas é necessário. A alma não volta com você até que você esteja disposto a voltar sem máscaras. E aqui vem a parte que os falsos mestres não te contam. Essa travessia não tem aplausos. Ninguém vai te dar um diploma de alma curada. Ninguém vai te bater palmas por ser verdadeiro, né? O mundo aplaude o fingimento, mas se cala diante da autenticidade. E é por isso que esse rito é solitário. Thoth alertava. Quem deseja atravessar deve aprender a caminhar no escuro. O escuro aqui não é o mal. É o vazio que existe entre o fim do personagem e o nascimento da presença. E nesse vazio, a mente enlouquece. Ela quer respostas, quer garantias. Queer controller, mas nenhuma verdade real nasce no controle. Ela nasce na entrega. Você já percebeu isso? Que quanto mais tenta se agarrar a certezas, mais o sofrimento aumenta. É porque a alma não é alimentada por controle. Ela floresce no abandono do ego. E quando você realmente abandona algo a contas, a queda se transforma em voo. O silêncio vira voz. A ausência de sentido revela o sentido que estava escondido atrás de todas as explicações. Esse é o segredo mais bem guardado do mundo espiritual. Você não vai se tornar quem é. Você vai ter que morrer para tudo o que não é. E morrer dói, mas cura. Porque depois que você morre simbolicamente, você percebe que o que morreu nunca foi você. Foram os pesos, foram as mentiras, foram os disfarces. E então, pela primeira vez, você sente
um alívio que não tem nome, uma leveza que não veio de fora, uma paz que não foi comprada. Você se reconhece não como um nome, não como um papel, mas como presença, e essa presença é a chave. Ela não precisa provar nada, ela não precisa ser aceita, ela apenas é. Mas ainda há um desafio, porque muitos conseguem atravessar essa primeira morte, mas não conseguem viver a verdade que viram. Presos entre dois mundos, sabem que não são mais o antigo eu, mas não sabem como ser o novo. Sabem que a ilusão é mentira, mas ainda não aprenderam a viver sem ela. Todd chamava isso de o limbo espiritual, uma espécie de entorpecimento pós-despertar. E sabe por que isso acontece? Porque a mente quer transformar o despertar em identidade. Ela quer colocar rótulo na alma, quer fazer da liberdade um novo disfarce. Por isso, muitos saem da prisão do ego para entrarem na prisão do orgulho espiritual, trocando uma máscara por outra. Mas o verdadeiro iniciado não para na teoria. Ele vive. Ele integra Elkman como presença no mundo do esquecimento. E isso exige prática, disciplina, humildade. Você precisa escolher to-dos ou days. Morrer para as histórias que tentam te puxar de volta. Porque elas vão tentar, o mundo vai te provocar, vai cutucar seus pontos fracos, vai tentar te fazer reagir como o velho eu. Mas agora você sabe, você pode observar sem reagir. Voca Podseer, Sam Saperdor. Essa é a morte que cura. No destroy, vota. Destrói o que te impedia de ser você. Agora eu te convido a deixar um sinal. Se essa travessia tocou sua alma, escreva nos comentários. Eu deixei o personagem morrer. Essa simples frase é um portal. Ela marca o início de uma nova consciência. Depois que o personagem morre, o mundo fica estranho. Não porque ele mudou, mas porque você não é mais quem via o mundo como antes. É um vazio esquisito, como se a vida tivesse diminuído o volume. E por mais que você tente voltar ao ritmo antigo, algo dentro de você já desligou o ruído. É aí que você percebe o que Todd ensinava há milênios. O silêncio não é um castigo. É um portal, mas não o silêncio da fuga, não o silêncio de quem se cala por medo. É o silêncio de quem, pela primeira vez, está inteiro o suficiente para ouvir o que sempre esteve ali, sussurrando atrás do barulho. Esse silêncio é o verdadeiro espaço da alma. E ele não começa quando tudo se aquieta fora. Ele começa quando você para de brigar por dentro. Você sente isso? Essa pausa, esse espaço entre o pensamento e a reação. Esse vazio que no começo assusta, mas depois abraça. Esse é o lugar onde você realmente volta para casa. E é aqui que começa o verdadeiro renascimento. Não o renascimento do ego disfarçado de consciência, mas da alma limpa, nua, sem explicações. A maioria das pessoas pensa que o despertar vem como um trovão, uma explosão. Mas ele vem como brisa, como sussurro. Como aquele momento em que você está sozinho e não sente mais solidão. Como algo triste acontece e você sente tristeza, mas não se quebra. Porque agora, no centro de tudo, existe um chão que não pode ser abalado. Esse chão é o silêncio. Todd dizia, o verdadeiro iniciado não busca respostas. Ele escuta o espaço entre as perguntas. E isso muda tudo, porque você percebe que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa de nome. Às vezes a cura vem quando você simplesmente para de tentar entender e só permite sentir. Esse sentir é o idioma da alma. E não tem gramática, não tem lógica, não tem manual, por isso os mestres antigos não entregavam livros. Eles entregavam práticas. Silêncio, respiração, presença. Eles sabiam. A alma não precisa de conteúdo, ela precisa de contato. E esse contato começa agora. Feche os olhos por um instante. Respire. Não force nada. Apenas esteja aqui, presente, nem no passado, nem no futuro. Apenas agora. Agora abra os olhos. Você voltou? Ou, pela primeira vez, chegou? Essa é a diferença entre estar acordado e estar desperto. O acordado voa o mundo. O desperto voa o que o mundo tenta esconder. E o que o mundo tenta esconder? Que você não precisa dele para ser inteiro. Você não precisa de aprovação, de aplausos e de títulos, de certezas. Você só precisa de presença real. E presença real só nasce de um lugar, do silêncio. Mas aqui vem um alerta. O silêncio vai revelar tudo. Ele não mostra só a paz. Mostra a dor também. Mostra os lugares em você que ainda gritam. Mostra as feridas que você ignorou. Mostra a saudade do que nunca viveu. Mostra a raiva que você engoliu para parecer forte. E tudo isso uma hora vem, mas vem não para te destruir. Vem para te devolver. Porque quando você sente Voca recupera o pedaço que estava congelado. Recupera a parte que você abandonou por não saber lidar. Esse é o verdadeiro ressuscitar partes de si que estavam mortas em vida.
Você sente isso. Esse processo dói, mas cura, arde, mas liberta. E no meio disso tudo você vai se perceber diferente, menos reativo. Mais leve, mais profundo. Mais verdade. Porque agora não tem mais distração que te segure. A verdade já entrou. A alma já acordou. E uma alma acordada não consegue mais fingir que dorme. Totti falava, o problema do mundo não é a ignorância, é o esquecimento. E agora você lembrou, mesmo que não saiba explicar, mesmo que não tenha palavras, porque o que está nascendo agora não cabe em palavras. É uma nova forma de ver. É o olho único que Totti mencionava, não o olho físico, não o olho da mente, mas um olhar que vem de dentro, que vê sem pensar, que percebe sem esforço. Esse é o olhar da alma. E quando ele se abre, você percebe algo extraordinário. O mundo inteiro continua o mesmo menos, mas você está diferente. Você começa a ouvir sem reagir, a ver sem julgar, a estar sem se perder. Não. É mágica. É prática. É escolha diária, acordar e dizer: hoje, eu escolho estar presente. Mesmo que tudo grite, mesmo que o caos tente te puxar de volta, mesmo que a velha versão chame, você escolhe silenciar. Porque agora você sabe, o silêncio não é ausência, é a presença que restou quando o mundo foi embora. E essa presença é você, sem performance, sem disfarce, sem enfeite. Você, em essência, você inteiro, você sendo... E é só a partir desse estado que a alma começa a governar, porque enquanto o ego domina, a alma dorme. Mas quando o silêncio chega, ela acorda e começa a guiar, sem gritar, sem forçar. Fluindo, você começa a agir sem ansiedade, falar sem necessidade, calar com sabedoria. Porque agora, você está em casa, não uma casa física, mas a morada da alma. Aquele lugar silencioso dentro de você onde tudo já era pleno, antes de qualquer dor ter nome. E desse lugar, você começa a viver. Mas atenção, essa presença precisa de manutenção, ela precisa ser regada. E a água que alimenta a alma é o silêncio consciente. O silêncio de quem olha para dentro todos os dias. De quem se pergunta, o que em mim ainda está adormecido? O que em mim ainda está fingindo? O que em mim precisa ser olhado com amor, não com pressa? E quando você começa a viver assim, você deixa de correr, você começa a caminhar com os pés no chão, o coração em Deus e a alma na frente. Essa é a verdadeira jornada, e ela só começa depois do silêncio. Se essa parte te tocou, escreva nos comentários. Eu encontrei o silêncio que ressuscita. Essa frase é mais do que uma declaração. É uma decisão. É um selo espiritual. Você atravessou o esquecimento, suportou a travessia, silenciou o barulho, ressuscitou partes adormecidas. E agora vem o verdadeiro teste. Viver desperto num mundo que ainda dorme. Parece bonito quando está no papel. Parece poético quando está no vídeo, mas viver isso exige alma firme. Porque enquanto você muda por dentro, o mundo continua igual por fora. As pessoas seguem buscando o que não preenche. A sociedade continua exaltando o que é raso. E você começa a enxergar o vazio que antes te hipnotizava. É nesse ponto que muitos desistem. Não por fraqueza, mas por solidão. No mundo adormecido dói. Você olha ao redor e vê amigos que ainda vivem no piloto automático. Familiares que se apegam a papéis, títulos, aparências. Gente boa, gente sincera, mas perdida no barulho. E você quer gritar, quer sacudir, quer acordar os outros. Mas Totti já dizia, ninguém acorda o outro. Só a dor ou o amor conseguem isso, e quando a alma entende isso, ela para de tentar mudar os outros. E começa a transbordar a presença, porque a presença é a linguagem que o adormecido ainda entende. Não é o discurso, não é o conselho, é o silêncio vivo. Quando você entra num ambiente e não traz peso, quando você escuta sem julgar, quando você age com verdade, sem precisar se explicar. Essa é a maior influência que uma alma desperta pode ter. Ela não impõe, ela ilumina. Mas isso só é possível se você continuar nutrindo o que despertou. Porque não basta lembrar quem você é. Você precisa viver como quem lembrou. E isso vai contra tudo o que o mundo te ensinou. O mundo te ensinou a correr, a provar, a conquistar, a agradar. A alma te ensina a habitar, a ser, a sentir, a escolher com calma, a viver com inteireza. No mundo moderno, ser profundo é um ato de rebeldia, porque a profundidade incomoda quem ainda vive na superfície. Mas não há outro caminho para a alma. Ou ela mergulha, ou ela adormece de novo, e você não quer dormir outra vez. Porque já sentiu o que é estar vivo de verdade, e viver pela metade não serve mais.
Tote falava. A alma desperta não se isola. Ela infiltra a luz no sistema que queria apagar sua chama. Você não precisa virar eremita. Não precisa largar tudo e se esconder na montanha. Você pode viver desperto no meio da cidade, no trabalho, na fila do mercado, na conversa difícil com quem ainda vive no automático. A diferença não está no lugar. Está em quem você é no lugar onde está. E quem você é? Você é o espaço entre os pensamentos. Você é o silêncio entre as palavras. Você é a frequência antes do nome. Você não precisa mais buscar fora o que já vibra dentro. Você só precisa lembrar-te dos Os-10, mesmo quando tudo tentar te fazer esquecer. Porque o mundo vai tentar. Vai te puxar de volta para a pressa, para a comparação, para o medo, para a vaidade espiritual disfarçada de autoconhecimento. Mas agora você está vendo, agora você escolhe. Não é sobre estar zen o tempo todo. É sobre estar consciente até mesmo da sua bagunça. E isso é liberdade. É poder sentir raiva sem poder nela. É poder errar e não virar refém da culpa. É poder se calar quando antes reagiria. É poder chorar sem vergonha. É poder amar sem medo de perder. Você já percebeu que quando a alma acorda, ela deixa de pedir permissão, ela vive, ela ama, ela confia. E mesmo quando tudo parece estar desabando por fora, ela permanece, porque a alma sabe que tudo que desaba fora é apenas um reflexo daquilo que está se reorganizando dentro. A alma não quer te proteger do caos, ela quer te tornar inabalável no meio dele. E para isso, você precisa de práticas reais, não apenas reflexões bonitas. Tote ensinava 3 pilares simples. Silêncio diário, mesmo que por poucos minutos. Mas um silêncio verdadeiro, sem intenção. Sem meta. Apenas estar. Escolha, consciente. Antes de reagir, pergunte: isso vem da minha essência ou do meu medo? Respire, responda, escolha. Consumo vibracional. Tudo o que você vê, ouve, lê e sente alimenta ou intoxica sua frequência. Cuide do que entra em você. Não se trata de viver alienado, mas de viver alinhado. E acima de tudo, perseverança. Porque o despertar não é um evento, é um estilo de vida, é um compromisso diário com aquilo que você sabe que é verdade. Mesmo quando o mundo diz o contrário, você vai falhar? Sim. Vai esquecer? Sim. Vai se sentir perdido? Com certeza, mas toda vez que isso acontecer, você para, respira, silencia e volta. Volta para casa. Volta para si. Volta para a fonte. Tote dizia: não importa quantas vezes você esquece, importa quantas vezes você escolhe lembrar. E se você chegou até aqui, é porque você escolheu lembrar. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com feridas, Voca está aqui presente inteiro. E agora, mais do que nunca, o mundo precisa do Voca assim, porque uma alma desperta não veio só para si. Ela veio para ser luz no caminho de muitos, não como farol que brilha para ser admirado, mas como vela que acende outras, sem medo de apagar. Você sente esse chamado? Se sim, escreva nos comentários. Eu sou vela. Eu sou luz. Eu escolhi lembrar. Essa frase vai vibrar além da tela, vai chegar em outras almas que estão quase acordando, vai tocar corações cansados de fingir e vai nos lembrar, juntos, que a lembrança não pode mais ser apagada. E se essa jornada fez sentido para você, se inscreva no canal e deixe seu like. Assim, essa mensagem chega a mais pessoas que precisam lembrar quem são. E para continuar essa caminhada de dentro para fora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele é a próxima etapa do seu renascimento. Nos vemos lá.